Até Atos capítulo 6, quem ficava com a distribuição diária para os irmãos necessitados eram os apóstolos. Inclusive Ananias e Safira vieram em Atos 5, venderam a propriedade, depositavam aos pés dos apóstolos, os apóstolos distribuíam então para os irmãos necessitados. Prova disso, um versículo bem chave nisso, Atos capítulo 4, versículo 34 e 35, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as traziam os valores correspondentes, e então, versículo 35, depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Os apóstolos, então, estavam com o ministério das mesas, da distribuição diária, acumulado junto com o ministério da pregação da palavra e da oração. Enquanto a igreja estava num número menor de discípulos, foi ok. Mas depois a igreja multiplicou muito, e o número de discípulos cresceu demais, de maneira que os apóstolos estavam ficando um pouco sobrecarregados. E começou a haver falha na liderança. Os apóstolos foram falhos nisso. Então, Atos capítulo 6, versículo 1. Levantou uma onda de murmuração no meio da congregação, porque a viúva dos helenitas, que eram a viúva dos discípulos de fala grega, estavam sendo esquecidas em detrimento das viúvas dos hebreus. E daí então os 12 convocaram a comunidade dos santos para resolver essa situação. De fato, eles estavam confessando que eles estavam falhando na liderança. E daí então convocaram a congregação para resolver essa situação. Escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo, etc. Mas o importante, versículo 4, eles queriam distribuir isso, porque quanto a eles, apóstolos, eles queriam se consagrar à oração e o ministério da palavra. A ideia do que Satanás está querendo trabalhar por trás dos panos é que se os apóstolos eles desfocalizam do ministério da palavra e da oração, ao qual Jesus designou para eles em Atos capítulo 1, versículo 8, descerá do céu o poder do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Se eles desfocalizam disso, tanto a igreja deixa de ser edificada com qualidade, quanto também pessoas deixam de ser convertidas ao Senhor. Então o inimigo está trabalhando na ideia de tirar eles do ponto principal do ministério deles e desviar para um ministério secundário para que fique sem qualidade o trabalho mais importante de uma congregação, que é o trabalho de ministério da palavra e de oração, porque é através da palavra que a gente é edificado, e a oração chama o aliado, que é Deus, que faz as coisas acontecerem no meio de uma congregação. Graças a Deus eles foram sábios, estavam com um olhar iluminado e resolveram a questão e distribuíram o trabalho com outras lideranças importantes que tinham na congregação. E a coisa continuou crescendo, versículo 7. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número de discípulos também, muitos sacerdotes acabaram obedecendo à fé. Então é um outro ponto pelo qual Satanás tenta distribuir o principal para o secundário. Outra maneira ardilosa, outra maneira pela qual ele trabalha com astúcia e estratégias, distração mundana. Ele tenta dividir o nosso coração. Dos 4 solos que Jesus trabalha na parábola do semeador, o terceiro solo, as sementes caíram entre os espinhos. E porque caíram entre os espinhos cresceram e sufocaram a semente, e aquela semente não conseguiu crescer, não conseguiu germinar e não conseguiu dar frutos. E Jesus, explicando na parábola em 4, 18 e 19, falou que são os cristãos que se convertem, mas continuam com o coração dividido. E eles continuam dividindo entre as coisas do mundo, entre os prazeres da carne, entre as preocupações terrenas, e acaba então sufocando a palavra. E esses discípulos não conseguem crescimento. Então a gente tem que ficar atento à ideia da divisão do coração, à ideia das preocupações humanas e das preocupações mundanas. Porque Satanás tenta abafar o nosso crescimento com divertimento, com entretenimento, com busca por riquezas materiais, com trabalho excessivo, com amizades mundanas, com filosofias humanas. Muitas coisas ele trabalha nesse mundo, para que a gente possa desfocar das coisas mais importantes, das coisas primordiais, que são as próprias coisas dos céus, para que a gente coloque de novo o nosso olhar na terra. E colocando o nosso olhar na terra, a gente não tem um bom relacionamento com o Senhor. Tiago capítulo 4, versículos 7 a 10. Ele trabalhou principalmente a ideia dos irmãos que estavam com o coração dividido entre Deus e o mundo. Ele falou sobre adúlteros. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? E ele chamou os irmãos ao arrependimento, dizendo que eles deveriam se afligir. Não era época de alegria,
era época de afligir, de lamentar, de se arrepender, de se aproximar de Deus para que eles pudessem resistir ao Satanás e colocassem o coração no lugar. Então existe um grande perigo, especialmente que nós vivemos no mundo agora do entretenimento, que trabalha muito a ideia de que a gente tem que se divertir, trabalha muito a ideia do a gente cuidar de nós mesmos, trabalha muito a ideia do ego na nossa atual sociedade, trabalha muito a ideia de crescer, multiplicar financeiramente, façam tudo por vocês. E isso muitas vezes acaba fazendo com que a gente desfocalize e carregue o nosso coração de preocupação. E quem fica com o coração carregado de preocupações, acaba ficando com o coração descarregado a bateria de Deus. Olha para Lucas 21, 34. Um aviso que Jesus Cristo nos deu. Uma coisa que eu falei para vocês que eu não trabalhei da semana passada para cá. Lucas 21, 34. O pregador continua babando. Está tudo babado por culto. Nossa. Lucas 21, 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre nós repentinamente, como um laço, porque há de sobrevir sobre todos que vivem sobre toda a face da terra. Então, Jesus está dizendo, meus discípulos cristãos, liguem-se, cuidado para não sobrecarregar o coração de coisas mundanas, porque o dia vem e a gente não pode ser pego de surpresa, a gente tem que ficar vigilante. Então, uma das maneiras pela qual Satanás trabalha, a estratégia dele, a cilada dele, a artimanha dele, coração dividido. Outra coisa, a argumentação com a palavra. Mateus capítulo 4, versículos 5 e 7. Ele levou Jesus para um pináculo, falou para Jesus que Jesus poderia se atirar lá de cima, porque estava escrito, versículo 6, a respeito dos que confiam no Senhor, que os anjos do Senhor guardam, e os anjos do Senhor sustêm nas mãos, para que a gente não tropece em nenhuma pedra. Então Satanás está utilizando a própria palavra do Senhor aqui, para desviar o Senhor Jesus Cristo da vontade de Deus. E aí Jesus Cristo também contra-argumenta, versículo 7, com a própria palavra também dizendo que também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sempre é frisado no círculo dos cristãos a importância de estudar a palavra nos seus contextos, porque a gente precisa conhecer a palavra, porque o nosso inimigo ele conhece bastante. E se a gente não conhece a palavra bem, ele utiliza a própria palavra para que a gente, escutando ele, se desvie dos próprios propósitos do Senhor. Olha a artimanha, olha a estratégia. Prossigamos e cresçamos em conhecer o Senhor pela Escritura, para que a gente não seja enganado pelo Satanás. E sendo enganado pelo Satanás, ele nos faça tropeçar. Então, eu citei logicamente algumas formas, ou algumas estratégias que ele trabalha para tentar nos derrubar na área da estratégia, da artimanha, da possível inteligência que ele tenha. Mas Satanás não trabalha só com artimanhas. Satanás trabalha com a força também, com a violência. 1 Pedro capítulo 5, no versículo 8, falou para a gente tomar cuidado com o Satanás, porque ele é um leão que ruge na nossa volta, querendo nos devorar. Dá a ideia da força dele. E ele trabalha muito com a ideia da violência. Olha para Atos capítulo 4, porque violência intimida. Atos capítulo 4, Pedro e João tinham subido em Atos capítulo 3 para a oração da hora nona e curaram aquele homem, que aproximadamente 40 anos estava lá. 40 anos ele tinha o problema de ser um coxo de nascença, né? E ele ficava na porta chamada Formosa lá para pedir esmolas, e Pedro curou eles. Não temos prata e ouro, mas o que temos te damos, em nome de Jesus anda, etc. Ele foi curado. E daí os irmãos, ou as pessoas que estavam no templo, foram para a volta de Pedro e João, ficaram admiradas, e eles disseram, olha, não olhem para nós, quem fez isso foi Jesus, etc. Aproveitaram para pregar o Evangelho. Atos capítulo 4, versículo 1, sobreveio no templo, os sacerdotes, capitão do templo e os saduceus estavam ressentidos, porque Pedro e João estavam pregando o Evangelho, e Jesus a ressurreição, etc. Prenderam eles, e esperaram até a manhã seguinte, porque já era de noite, para julgar Pedro e João. É o mesmo Sinédrio,
que condenou Jesus Cristo 50 dias antes, aproximadamente, na Páscoa. Então, inquiriram eles com que poder, o nome de quem vocês fizeram isso. Pedro levantou cheio do Espírito Santo, 4:8, já que vocês estão nos inquirindo a respeito de um homem, etc., que foi curado, saibam vocês de toda a terra de Israel, que foi o nome de Jesus Cristo, que esse homem foi curado, está em pé diante de vocês, etc. E quem curou esse Jesus que vocês rejeitaram, mas é a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro homem, 4:12, etc. Esse contexto. Mas não tinha como negar que eles fizeram um milagre notório. O homem estava ali em pé diante do sinédrio. Mas para que o evangelho não fosse mais divulgado, porque o povo estava admirado com o milagre que aconteceu, com a conseguinte pregação de Pedro e João, junto com esse milagre, versículo 17. Olha o que eles arquitetaram. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. E chamando então os dois, ordenaram que absolutamente nunca mais falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Graças a Deus, Pedro e João responderam que antes importa agradar a Deus do que os homens. E eles não poderiam deixar de falar das coisas que eles viram e ouviram acontecendo e aprenderam com Jesus Cristo. E aí, versículo 21, eles ameaçaram mais ainda, mas não tinham como deixar eles presos ou fazer alguma coisa mais grave. E liberaram Pedro e João, que depois procuraram a igreja, oraram e cheios de coragem. Depois 4:31, continuaram com intrepidez pregando a palavra de Deus. Mas capítulo 4, ameaça violenta, ameaça verbal. Nunca mais, senão... Agora, capítulo 5. Não Pedro e João agora estão pregando no templo, mas agora são os 12 que estão pregando no templo. E com a pregação dos 12, as pessoas estão admiradas com os sinais e prodígios. 5:14, a igreja está crescendo, etc. De novo, 5:17. Os sumos sacerdotes que estavam com ele, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja e prenderam os apóstolos. E daí então, na manhã seguinte, tentaram buscar os apóstolos, mas um anjo havia liberto eles miraculosamente. E na manhã já estavam no templo pregando. O sinédrio se reuniu, mandou buscar na cadeia, eles não estavam mais na cadeia. Enquanto eles estavam pensando o que será que aconteceu com esses homens, porque eles ficaram impactados com a situação, alguém chegou do templo e disse: eram os homens que vocês estão procurando, estão no templo ensinando. Então o guarda foi lá e com toda a gentileza levou eles para o sinédrio, porque estavam com medo de apanhar do povo, porque o povo gostava dos apóstolos, do ensino, etc. Então eles falaram, 5:28, expressamente, vos ordenamos, já foi baixado um decreto, que não ensinasseis nesse nome. Contudo, vocês encheram Jerusalém dessa doutrina e ainda querem lançar o sangue desse homem contra a gente. E Pedro e os demais apóstolos, agora 29, disseram de novo: o padrão é obedecer a Deus antes do que os homens. E falaram de novo que Deus, nossos pais, ressuscitou o Jesus a quem vocês crucificaram. Aí eles ficaram enfurecidos, 33, e queriam já matar os apóstolos. Se levantou um homem chamado Gamaliel e botou panos quentes na situação. Mas 40, mesmo assim, os apóstolos foram açoitados e foram ordenados a que nunca mais falassem em nome de Jesus. E eles saíram regozijando do sinédrio por terem sido dignos de enfrentar a afronta por esse nome. E 42, desobedeceram os homens e continuaram obedecendo o Senhor. Mas a ideia aqui, capítulo 4, uma ameaça verbal. Capítulo 5, a violência em si. E Satanás muitas vezes tenta violência entre nós, levantar perseguição odienta contra os cristãos. Porque se a gente fraqueja e desfocaliza, o que a gente acaba fazendo é que a gente cala a boca e não quer falar para as pessoas. Talvez alguns de nós, eu já vi gente entre nós enfrentando violência física. Agora, o que eu vejo muitos de nós enfrentando é uma violência de zombaria emocional, de muitas coisas dessas, de perseguição de pessoas no nosso trabalho, no nosso emprego, às vezes familiares nossos que não aceitam Cristo e que zombam da gente, etc. Qualquer espécie do tipo de violência, seja física, verbal ou emocional. A ideia é uma estratégia de Satanás para tentar calar a nossa boca. E o que a gente precisa fazer é ficar ligado nisso, sabendo dessa estratégia, com a força do Senhor, continuar andando, independente da violência que Satanás tente. A gente continua andando. Mateus 10, 24 e 25, Jesus falou que ele não veio trazer paz num certo sentido. Ele veio trazer a espada, porque haveria divisão entre pai e filhos, mãe e filhos, genros, nós, etc. Porque alguns na família aceitariam Cristo,
Outros não aceitariam